Olá, no vídeo de hoje no canal Espiritismo em Pauta, eu vou apresentar um vídeo que eu dei como título A Dor, o Chamado e o Momento. Uma vez, há muitos anos na verdade, eu queria homenagear meu pai, então ele já estava desencarnado, em um trabalho que eu fiz de passes e cromoterapia, sobre passe e cromoterapia. Eu organizei esse trabalho e comentei naturalmente, lastreado numa bibliografia gigante, além dos ensinamentos do meu pai. E aí eu pedi a duas amigas minhas lá da nossa casa espírita, a Érica Dias e a Elke Arias, que escrevesse alguma coisa com essa finalidade, elas que tinham muita amizade com meu pai, gostavam dele, né? Escrevesse alguma coisa com essa finalidade, e elas não se fizeram de rogadas, sentiram a vontade, e de boa vontade o fizeram. E quando eu recebi os trabalhos e os li, eu confesso que eu fiquei bastante emocionado, pois ambos se complementavam perfeitamente. Onde um terminava, o outro dava natural sequência sem ser repetitivo, né? Cada um na ótica das suas autoras. E ambos bem descreviam então a figura do meu pai, que era, na verdade, o pai espiritual de todos nós, pelo muito que nos ensinou a respeito da doutrina espírita e principalmente por sua conduta de cristão espírita. Então, para esse vídeo, eu repeti a dose, sabe? É, no, nos trabalhos da nossa casa, na casa que eu frequento, da qual eu sou trabalhador, às terças-feiras, lá pela época, pelos anos 1990, nós treinávamos a mediunidade de psicografia. Hoje é outro grupo de estudantes dão sequência a esse trabalho, sob outra direção também, né? Naquela época, a direção era de meu pai. Então eu apanhei 3 textos recebidos daqueles dos anos 90 e os uni, né? Um texto sobre a dor, outro sobre o chamado e outro sobre o tempo. E formei o conteúdo do vídeo de hoje. Curioso como também se complementam, conquanto tenham sido feitos em anos diferentes e por médiuns diferentes, né? Então o texto ficou, na minha ótica, bastante harmônico, na minha ótica, né? Você que vai ouvir aí é que vai definir, né? Porque em relação à dor, por exemplo, a dor do parto, dizem as mulheres, e elas bem o sabem, é a mais dorida das dores. Porém, é também a mais abençoada das dores, né? Pois as mulheres a vivem intensamente para que outra criatura, seu rebento, né, seu filho, possa nascer e viver também intensamente para o progresso espiritual destinado a todos nós. Mas que dor é essa, há de se perguntar, que passa e traz alegria? Outras dores existem, nós sabemos disso, isso é verdade, subjetivas, como todas elas o são, e que aparentemente não nos provocam nenhuma afetação física, conquanto o façamos, ou conquanto o façam quando somatizadas por nós. Pois essas são as dores da alma. A pior delas, segundo a literatura espírita, pior até que a dor do parto, que é passageira, é momentânea, passageira, e a dor da alma persiste às vezes por encarnações afora, tanto no mundo espiritual quanto no mundo físico. Elas são insistentes e renováveis, sempre que sua causa, torna a lembrança da criatura, que se repetem no mundo fático em que vivemos, ou então pela repetição do evento danoso que as causou no passado. Então essas coisas ficam na cabeça da gente de uma forma tal que ficam como que adormecidas. E quando nós lembramos do fato, ou quando esse fato se repete por qualquer que seja o motivo, aparente que seja, nós então ficamos bastante abalados, né? Eu me lembro, eu já falei mais de uma vez do meu amigo seu Pepe, amigo de meu pai, e meu amigo também, ele já desencarnou nonagenário. E seu Pepe, ele foi enfermeiro na guerra. Na guerra ele foi enfermeiro, na Segunda Grande Guerra Mundial. E ele lembra bastante dos tiros da metralha, como dizia ele, das metralhadoras, né? Das metralhas. E aquilo ficou na cabeça dele. E um dia, já nos anos 70, 80, ele tinha uma oficina de pinturas. E ele pediu para um funcionário dele manobrar o carro. Eu estava lá, presente. Manobrar o carro, botar uma Kombi, daquelas Kombi tipo corujinha, né? Com aqueles espelhinhos redondinhos, pequenos, assim, de cada lado da perua. Ele pediu para manobrar um carro lá e encostar num canto lá da oficina para poder entrar um outro veículo.
E o funcionário foi fazer isso, o Carlos foi fazer isso. Ele saiu de marcha ré, olhando para o lado direito, e o espelho do lado esquerdo pegou na grade do portão. Então fez aquele som assim, tá, 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 no espelho. Seu Pepe fez assim na hora, ele estava na minha frente, fez assim na hora, pôs a mão na cabeça assim, e ele falou, Roberto, a metralha, Roberto, assim com a mão na cabeça, a metralha, Roberto. Aí eu ponhei o braço dele assim, falei, não, seu Pepe, não é metralha não, é o espelho que bateu ali no portão, né? O Carlos bateu o espelho da Kombi no portão, e ele ficou assim meio parado como em êxtase, com uma fisionomia de muito sofrimento. Custou um bocadinho, daí ele voltou assim novamente. E daí ele voltou a ser o seu Pepe, deu uma super bronca no Carlos, né? Uma super bronca no Carlos que bateu o espelho da Kombi no portão. Mas por alguns minutos, alguns segundos, né? Quase minuto, mais ou menos minuto, ele ficou ali, parado, estático, não se mexia, lembrando imediatamente da Segunda Grande Guerra Mundial, dos campos de batalha no qual ele participou como enfermeiro, né? Então, a dor, as dores são sem remédio? Claro que não, né? Pois não há dor sem remédio. Todas as dores têm o seu remédio. Elas são justas? Sempre são justas sob a lei divina, especialmente quando o efeito surge em razão da causa que nós criamos pelas nossas escolhas. Educativas, necessárias e merecidas? É claro, com certeza, faz parte da evolução de toda a humanidade, e das humanidades de todos os tempos, uma vez que Deus cria todos os dias, né? E se nós sabemos disso, quando a dor nos visita, por que ficarmos revoltados? Há de se perguntar para si próprio, né? Havemos de perguntar para nós mesmos, por que ficarmos revoltados? Se são dificuldades que ocorrem, elas ocorrem todos os dias, por que ficarmos tão atrapalhados? Nós devemos estar atentos, pois a dor é um chamado, a dor também é um chamado, é um aviso de que nós precisamos mudar. E quando a incompreensão nos rodeia, e isso acontece também todos os dias, porque nós ainda somos muito belicosos, por que nos sentimos derrotados? Tentemos, pois isso também é um chamado. E se o trabalho é extenuante, por que não nos sentimos assim desanimados? Né? Os trabalhos não são fáceis, né? Mas também o trabalho extenuante é um chamado. A dor é o resultado do momento anterior, no ontem ou no passado longínquo. A dor é o resultado das nossas escolhas no momento anterior. A inércia, a intolerância, a incompreensão, a vaidade, o orgulho, o egoísmo, né, como está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, foram seus causadores. Nós nutrimos todos esses vícios, e eles foram os causadores. A dor nos pede, na verdade, o amor e a caridade, para serem nossos constantes, para serem nossos pares constantes, né? O amor e a caridade. Acreditemos, é agora, pois tudo tem seu tempo, seu dia, sua hora. Tentemos a isso. Estamos presos a esse fato, estejamos nós sob as bênçãos, ou da felicidade, ou sob o jugo da dor. Não há contra-argumento contra isso, é causa e efeito, porque toda ação provoca uma reação de igual intensidade, e toda causa, repito, gera um efeito. Estejamos atentos a isso, né? Estejamos atentos a isso, e vivamos o nosso momento de crescer espiritualmente. Comente aí esse nosso vídeo, se você quiser fazer isso, mas compartilhe com seu amigo espírita, para que ele possa também conhecer os fenômenos da psicografia, porque esse material veio pela psicografia dos médiuns. Importante saber que os espíritos se comunicam conosco, não só o Chico Xavier, o Divaldo Franco, por exemplo. Todos nós que temos a mediunidade podemos desenvolvê-la e trabalhar também no campo da psicografia. A nossa casa tem até hoje, nos trabalhos de terça-feira, o desenvolvimento da psicografia. Muita coisa boa surge no material ali colhido, né? E vamos adiante.